Boa tarde. Iniciamos agora a quarta aula do curso A Construção do Racismo e da Luta Antirracista. O curso faz parte da política de formação de servidores do DEGASE, sendo promovido pelo NEAB-D, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros do DEGASE, um órgão componente da estrutura interna da Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire. Hoje e na próxima semana, as aulas terão um modelo diferente das 3 primeiras aulas. A aula de hoje foi gravada anteriormente. Não teremos o chat. As perguntas que vocês, alunos e alunas, elaborarem deverão ser enviadas para o e-mail do NEAB-DEGASE. O e-mail será disponibilizado no mural da sala de aula do Google Classroom. A aula, mesmo sendo filmada, está liberada para o público geral aqui no canal do YouTube da Escola de Gestão Socioeducativa. Por falar no canal, já curtiu? Dê uma curtida e se inscreva no canal da Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire do DEGASE no YouTube. Uma informação importante. Alunos e alunas que ainda não enviaram as atividades podem enviar. A plataforma aceita o envio após a data limite. Não deu prazo para fazer na semana passada? Faça as atividades nessa semana, tá ok? Mas tem uma diferença entre quem enviou na data limite e quem ainda não enviou. Quem enviou na data limite, parabéns! Sua atividade poderá ter a nota máxima. Agora, quem ainda não enviou, perdeu o prazo, a atividade não vai atingir a nota máxima. Mas, lembrando, para certificação integral, os alunos e alunas terão que realizar no mínimo 75% das atividades. Então, quem não fez, faça. Os 3 vídeos com as aulas, com a primeira, segunda e terceira aulas, estão disponibilizadas no canal do YouTube da Escola de Gestão e o link tem no Google Classroom. Cada atividade consiste em assistir a aula do canal e também fazer a atividade referente à aula que está lá, na sala de aula do Google Classroom. É o que chamamos dessa atividade de laboratório da palavra, onde eu e o professor Aderaldo Gil, depois que vocês nos enviam, verificamos e avaliamos o texto. Tá? E damos a notinha, devolvemos para vocês com a nota. Os textos produzidos terão que ter relação com cada aula e serão utilizados como subsídio para o trabalho final do curso. Eu digo isso porque algumas atividades chegaram com algumas questões sem pegar a questão básica da aula. E aí eu devolvi e pedi para a pessoa refazer. Tá bom? Os trabalhos, como eu estava falando, os trabalhos apresentados no final do curso serão apresentados na revista AU, que é a revista do NEAB-D. Então, você aluno, você aluna, para receber a presença integral e a carga horária relativa à aula, é necessário assistir a aula que está lá disponível no canal do YouTube da Escola de Gestão Socioeducativa e com o link na sala de aula do Google Classroom. Depois, fazer a avaliação. Resumindo, somente entrar no YouTube e assistir a aula não garante nem a presença e nem as horas complementares. É necessário assistir aos vídeos das aulas? Sim, é necessário. Mas também é necessário fazer atividade na sala de aula do Google Classroom, ok? Então vamos lá. O curso A Construção do Racismo e da Luta Antirracista tem por objetivo refletir como o racismo opera e busca se perpetuar em diferentes espaços sociais, e como contrapartida, as ações perpetradas na luta antirracista. Hoje, nossa aula é com a assistente social, hoje professora do nosso curso,
Fernanda Soares, na aula Maternidades, Feminismos e Questão Racial, análises e reflexões sobre potencialidades e vulnerabilidades nas trajetórias de mulheres negras. Fernanda é mestra em Serviço Social pela Escola de Serviço Social da UFRJ, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Assistente social no DEGASE, Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro. Fernanda é nossa colega, ela está lotada lá no CRIAD de Nilópolis. E também é assistente social no Hospital Estadual Eduardo Rabelo. Ela participou com a gente no curso no ano passado, no curso do NEAB DEGASE. E hoje, Fernanda está do outro lado, está como professora. A aula está dividida em duas partes. A primeira parte, Fernanda vai expor suas ideias e após a fala eu vou conversar com a Fernanda algumas das questões que ela colocou na aula. Durante a aula, surgiu uma questão, elabore a pergunta em forma de texto e envie para o e-mail do NEAB DEGASE. Fernanda irá responder por e-mail. Depois, nós colocaremos as questões na sala de aula do Google Classroom, lá no início, né? Lá no mural. Tá ok? Agora, Fernanda, é contigo. Boa aula. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao André, à Lívia e ao Aderaldo pela oportunidade de estar nesse curso, né, nesse tema, né, que é tão importante, né, para nós, servidores do DEGASE, e também para os adolescentes que nós atendemos, né. Como bem pontua a professora Ana Paula Procópio, da UERJ, né, o racismo, né, no Brasil, ele não é, né, uma questão só que aparece nas relações interpessoais, ele não é só uma questão que aparece nessas relações subjetivas, mas ele é estrutural, né? Ele faz parte de como o capitalismo foi implementado no Brasil, né? E dessa forma ele também atravessa, né, e permeia essa instituição que nós estamos inseridos, né? Ela atravessa a forma como nós acolhemos e atendemos esses adolescentes e atravessa até a forma como nós gerimos esse espaço e também as relações profissionais nesse espaço. Então, eu acredito que estar aqui hoje discutindo esse tema é muito importante, tanto para os adolescentes que nós atendemos, quanto também para os profissionais, né, inseridos no DEGASE. Quando eu estava pensando, né, sobre o tema dessa aula, né, após ter recebido o convite, eu fiquei refletindo muito sobre a minha trajetória profissional do DEGASE. E muito do meu desejo de discutir esse tema vem da minha trajetória profissional no DEGASE, né? Ao longo desses 8 anos do DEGASE, trabalhando no acompanhamento social e interdisciplinar aos adolescentes e às famílias, eu tive um contato muito grande com as mulheres, né? As mulheres são as principais referências no acompanhamento aos adolescentes no cumprimento da medida socioeducativa. Seja elas presentes diretamente nesse acompanhamento, fazendo as visitas, comparecendo aos atendimentos, ou mesmo quando estas não podem estar presentes fisicamente, são elas que acionam a rede, né? Essa rede de apoio da família para estar prestando a assistência necessária ao adolescente e acionam também a própria rede de garantia de direitos. Então, esse contato, né, com essas mulheres, com esses adolescentes, trouxe, né, esse desejo de estar discutindo mais sobre a maternidade e mais especificamente sobre a maternidade negra, né? A maior parte, né, mais de 90% dos adolescentes que nós atendemos no DEGASE, né, são do sexo masculino e a maior parte deles também são pretos ou pardos, né? Hoje nós já temos a pesquisa, né, sobre o perfil dos adolescentes, né, essa pesquisa que foi feita em parceria do DEGASE com a Universidade Federal Fluminense, e nessa pesquisa nós podemos ver, né, como a questão étnico-racial, né, influencia na forma, né, influencia no perfil desses adolescentes que nós atendemos. E foi a partir dessa experiência minha no DEGASE e também da minha própria experiência como mãe, né? Eu sou mãe há aproximadamente 3 anos e não que antes essas questões étnico-raciais e de gênero não fossem presentes, né, na minha vida ou na análise
na minha análise profissional, mas eu acho que quando você passa por essa experiência, né, por determinadas vivências, essa questão tomou uma intensidade maior, né? Eu acho que algumas mudanças que eu desejo ver na sociedade, que eu desejo ver na forma como esses adolescentes são acolhidos, se tornou ainda mais intensa e mais urgente para mim. E aí, né, pensando, né, nesse tema do curso, né, eu me questionei, né, por que discutir maternidade em um curso sobre a construção do racismo e da luta antirracista, né? Por que falar especificamente sobre maternidade, né? E quando eu estava pensando sobre isso, me veio, né, um texto da Conceição Evaristo, né, um conto em que ela aborda um pouco essa questão da maternidade negra, e eu vou ler um trecho dele. O nome do conto é Aioluá, a alegria de nosso povo. À noite, quando nos reuníamos em volta de uma fogueira, mais de cinzas do que de fogo, a combustão maior vinha de nossos lamentos. E em uma dessas noites, de Macambúzia, fala, de um estado tal de banzo, como se a dor nunca mais fosse se apartar de nós, uma mulher, a mais jovem da desfalcada roda, trouxe uma boa fala. Bamidele, a esperança, anunciou que ia ter um filho. A partir daquele momento, não houve quem não fosse fecundado pela esperança, dom que Bamidele trazia no sentido de seu nome. Toda a comunidade, mulheres, homens, os poucos velhos que ainda persistiam vivos, alguns mais jovens que escolheram não morrer, os pequenininhos que ainda não tinham sido contaminados totalmente pela tristeza, todos se engravidaram da criança nossa, do ser que ia chegar. E antes, muito antes de sabermos, a vida deles já estava escrita na linha circular de nosso tempo. Lá estava mais uma nossa descendência, sendo lançada à vida pelas mãos de nossos ancestrais. Ficamos plenos de esperança, mas não cegos diante de todas as nossas dificuldades. Sabíamos que tínhamos várias questões a enfrentar. A maior era a nossa dificuldade interior de acreditar novamente no valor da vida, mas sempre inventamos a nossa sobrevivência. Eu acredito muito na potencialidade da literatura e do conto para nós nos aproximarmos, né, de outras realidades, de outras vivências. Acredito também na potencialidade da escrevivência, como aponta a Conceição Evaristo. Por isso eu fiz questão de pontuar, né, que como a minha própria experiência pessoal de maternidade também influencia na forma como hoje, nas leituras que eu faço hoje de mundo, né. E a Conceição tem muitos contos em que ela vai trazer essa questão da maternidade, mas eu escolhi especificamente esse, porque nesse ela vai trazer a questão, né, dessa luta, a questão dessas dificuldades, mas ela também vai trazer essa questão da esperança e da luta por sobrevivência, né? Eu acho que o maternar negro, o exercer maternidade, né, quando você pensa na questão negra, sempre esteve muito atrelado a essa questão da luta por sobrevivência, da luta por esperança, dessa questão de você conseguir preservar de alguma forma as tradições africanas, né, através da tradição oral, né, na diáspora. E eu trouxe esse texto especificamente dela porque ele vai falar muito sobre isso, né, sobre a questão da sobrevivência, mas sobre a questão da esperança, sobre não perder um horizonte. E eu acredito que as mulheres negras, elas têm tido um papel fundamental, né, na questão da luta antirracista, na medida em que elas têm transformado esse luto em luta, na medida em que elas têm contribuído para que muitas tradições não se perdessem ao longo da diáspora, e por isso eu também considero, né, a discussão da maternidade um ponto muito importante na construção do racismo e da luta antirracista. Conforme o censo de 2010, mais de 96 milhões de pessoas no Brasil se autodeclaram negras, né, pretas ou pardas. A Pesquisa Nacional, né, de Amostra, né, por Domicílios, a PNAD de 2015, vai pontuar também essa tendência, né, de mais pessoas se declararem, né, como negras. Na PNAD de 2015, 54% das pessoas se declararam negras, né? Então a gente vê que no Brasil, apesar de nós vermos, né,
quando a gente pensa, né, no acesso à renda, quando a gente pensa no acesso às políticas públicas, as pessoas negras ainda têm muita dificuldade em acessar essas políticas públicas. Todavia, elas são a maior parte da população, né? Diferentemente do que acontece, né, nos Estados Unidos e em outros países, que a população negra é minoria, né? E muito dessa discussão da questão racial, quando você pega artigos internacionais, vai vir muito com esse termo de minoria, porque numericamente, em muitos países, a população negra é uma minoria. Mas não é isso que acontece no Brasil, né? No Brasil, numericamente, a população negra é a maioria. Só que o fato de ser essa maioria, numericamente, não traz automaticamente consigo, né, ganhos significativos nessas relações de poder, que ainda são marcadas pelo processo, né, de escravidão que houve no Brasil, que ainda são marcadas pelo preconceito e pela discriminação, né? E ainda pensando, né, na importância, né, de discutirmos, né, esse tema em um curso sobre a condição do racismo, eu acho que é importante lembrar também que mesmo quando essas mulheres negras, né, elas não são as responsáveis pelo cuidado, né, dos seus filhos diretamente, elas também assumem funções que historicamente são de cuidado ou que são também de uma formação educacional, né? A professora Raquel Gouveia, da UFRJ, ela vai abordar muito isso, a inserção das mulheres negras como cuidadoras, como enfermeiras, como assistentes sociais também, e são profissões como professoras, né? Então, são profissões que estão atreladas também à formação de valores, né? A uma formação cultural. Então, daí a importância de pensarmos como se dá a inserção também da mulher negra nesses espaços, né? Eu lembro que quando eu estava nesse processo de aproximação teórica com o tema e até mesmo de pesquisar também pela minha própria maternidade, uma das questões que me chamou a atenção, né, pesquisando artigos que falavam sobre essa questão da maternidade negra, foi o crescimento de artigos que abordam a questão do racismo ainda na primeira infância, né? Hoje nós já temos uma produção significativa de artigos que vão demonstrar que as crianças negras tendem a receber menos afeto e menos atenção ainda na educação infantil, né? E a questão do afeto, né, dessa atenção na educação infantil são muito importantes para o desenvolvimento cognitivo e emocional dessas crianças, né? Então isso vai ter rebatimentos em como vai ser construída essa adolescência e a vida adulta dessa criança, que muitas vezes vai carregar a marca dessas experiências de racismo ainda na primeira infância. Pensando ainda, né, nessa questão desse protagonismo, né, das mulheres negras na criação, na educação, no cuidado afetivo e material, né, de crianças e adolescentes, a pesquisa Retrato das Desigualdades do IPEA de 2017 vai pontuar que no Brasil nós temos 15.872.953 famílias sendo chefiadas por mulheres negras, né? Então nós temos um número muito expressivo, né, de famílias no Brasil que são chefiadas por mulheres negras. A pesquisadora Amélia Kohn, ao analisar as relações de parentalidade, vai pontuar que quando as mulheres acumulam, né, essa função, né, quando as mulheres assumem a chefia da família, elas tendem a acumular a função do cuidado, né, material e afetivo dos filhos, do sustento da casa e até do cuidado também dos afazeres domésticos. Esse acúmulo de funções, né, essa função tripla, que é de cuidado dos filhos, de sustento material e de cuidado da casa, acaba por prejudicar muitas vezes o desenvolvimento dessas mulheres no mercado de trabalho, né, e prejudicando também a aquisição de renda, né, dentre outros fatores socioeconômicos. Então, a partir, né, desses questionamentos sobre a questão, né, da maternidade, até sobre a inserção profissional das mulheres negras, nós podemos observar que as mulheres negras têm lidado, como aponta a Sueli Carneiro, tanto com as opressões de gênero quanto com as opressões raciais, né, que isso insere a mulher numa condição muito peculiar na sociedade brasileira, né? Uma condição que é de potencialidade, mas também de vulnerabilidade, né, diante das desigualdades sociais historicamente presentes na sociedade brasileira. E aí, né, focando agora especificamente na questão da maternidade, né, nos últimos anos, né, acredito que a partir dos anos 90 principalmente, a gente vem crescendo dentro do movimento feminista a discussão da desromantização da maternidade, né? Que é você repensar
como que essa função, né, afetiva, material, ela se constrói nas relações, se constrói na sociedade, e tem muito tem se falado sobre você desromantizar essa maternidade, né? E aí levantam-se termos como a carga mental, a divisão das tarefas domésticas, dentre outras questões que, conforme a discussão feminista, historicamente são atribuídas principalmente à mulher. E ao me aproximar, teoricamente, dessa discussão, eu comecei, né, a me questionar sobre que mãe é essa, que mulher é essa que estamos falando. Se pensamos que a maternidade não é algo inato, mas é uma construção social, então, né, precisamos pensar de que mulher é essa que estamos falando quando a gente fala dessa maternidade romantizada. Será que para as mulheres negras, em algum momento, essa maternidade foi romantizada no Brasil? Então, para pensar, né, essa construção da maternidade, precisamos, né, pensar também como se deu, né, a construção, né, da categoria mulher dentro do Brasil, né? E pensando muito nessa discussão, eu me aproximei teoricamente de Lélia Gonzalez, de Grada Quilomba, para tentar entender melhor como se deu essa construção da mulher negra no Brasil, né? A Lélia Gonzalez, ao retomar a discussão das categorias mulata, da mãe preta e da doméstica, ela começa a problematizar como essa construção, né, de uma maternidade pura, idealizada, sacralizada, ela foi construída em contraposição a uma construção de uma mulher negra que era sexualizada, que era objetificada, né? Lélia, ao se aproximar de Freud e da discussão da psicanálise, ela começa a demonstrar como a branquitude projetou na população negra toda essa questão da sexualidade e de outras questões que eles não sabiam lidar, né? Como eles foram projetando isso em cima da população negra. Então, por aí, a gente já começa a compreender que muito dessa discussão, né, dessa sacralidade da maternidade, dessa maternidade, né, romantizada, ela foi pensada para uma mulher específica, para uma mulher de uma etnia específica, para uma mulher de uma classe socioeconômica específica, em contraposição a outras mulheres, né? Quando Lélia Gonzalez vai abordar a questão da mãe preta, ela salienta de como todas essas funções de cuidado, né, principalmente, né, no período colonial e no início do processo ainda de industrialização, como essa questão das funções que hoje são atribuídas à mãe, eram atribuídas, na verdade, à mãe preta, porque era a mãe preta que cuidava, era a mãe preta que contava as histórias, era a mãe preta que educava. Então, ela começa a pontuar como essas funções de cuidado, de educação, historicamente, foram atribuídas à mãe preta. E como contraditoriamente, né, no estereótipo que foi se criando depois, ser sacralizado de quem seria a mãe, seria a branca, a pura, a virginal, passou-se a denominar essa mãe de mãe preta, porque mãe no discurso oficial tinha que ser branca. Então essa mãe com outras características físicas e que era quem de fato historicamente faz esses cuidados, tinha que ser denominada a mãe preta, né? As antropólogas Jade Alcântara Lobo e Isabela Fernandes, da Universidade Federal da Bahia, né, se aprofundando também nessa discussão, elas vão fazer todo um resgate histórico de como a maternidade negra foi se constituindo no Brasil, né? Para isso, elas retomam também essa discussão da Lélia Gonzalez, Para isso, elas retomam essa discussão da Lélia Gonzalez, vão dialogar também com Angela Davis, para pensar como a maternidade negra foi se constituindo na América e principalmente no Brasil. Ao retomar essa discussão, um dos pontos que mais me chamou a atenção é quando elas trazem a questão da maternidade dentro dos navios negreiros, né? Quando essas mulheres, né, que foram escravizadas eram trazidas em navios negreiros, elas sofriam uma violência tanto física quanto psicológica.
né? Elas eram violentadas sexualmente, elas eram agredidas, né? Tem relatos históricos que muitas dessas mulheres, quando foram escravizadas, ainda grávidas, né, acabaram, né, tendo seus filhos, né, acabaram passando por um parto prematuro devido a essas agressões que elas sofriam. E, além disso, dentro da tradição africana, a mulher, quando ela estava gestante, ela era cuidada por toda a comunidade, né? Diferente dessa tradição, né, mais recente, né, burguesa, do capitalismo industrial, que nós vemos que a maternidade é muito centrada na figura da mulher e muito centrada na família, nessa família mãe, pai e filhos. Dentro da tradição africana, a gestação, a maternidade é vista de uma forma mais coletiva. E essa mulher ela era muito acolhida pela comunidade local quando ela estava grávida. Então, estar dentro de um navio negreiro, sofrendo aquelas violências físicas e não se ver respeitada, acolhida enquanto gestante, era uma violência absurda para essas mulheres, né? E aí, né, pensando já no período, né, de escravidão no Brasil, pensando no período colonial, elas colocam como essa questão, né, da maternidade não era considerada como possível para as mulheres negras, porque elas eram vistas como animais, seus filhos como animais, né? Angela Davis ressalta, né, que quando a mulher negra ela tinha os seus filhos, eles poderiam ser vendidos como um bezerro da vaca, como qualquer animal, porque isso não era visto, né? A maternidade, muitas vezes, longe de ser uma maternidade romantizada, era uma maternidade negada, né? E Angela Davis, ao recuperar registros históricos dos Estados Unidos, ela traz isso de uma forma muito concreta, né? De como esse lugar da maternidade era negado porque o corpo negro ele era animalizado. E aí, pensando, né, nesse período, né, do Brasil colônia, nesse período da escravidão, elas vão salientar que a maternidade da mulher negra para os seus filhos, né, para as pessoas com que elas tinham um vínculo afetivo, um vínculo consanguíneo, era negada. E essa maternidade tinha que ser exercida como uma função parte da escravidão para os filhos dos senhores brancos. E aí que a gente vê também a figura da mucama. Quem era a mucama? A mucama era essa mulher que era escolhida dentre as escravas por ter determinadas características, até vezes físicas, para poder trabalhar dentro da casa grande. Então, todas as funções que a gente tem de hoje como maternidade também eram exercidas pela essa mucama, que depois, historicamente, vai se transmutar na figura da mãe preta. Então, ela vai salientando como essas mulheres negras, durante o período do colonial, elas tinham que conjugar, né, essa responsabilidade do cuidado, né, do trabalho, às vezes, né, na lavoura, na colheita, desse cuidado também dos filhos dos senhores, né, dos filhos das senhoras, e ainda assim, né, ter alguma dimensão de tempo, né, nessa situação toda, para poder também prestar o cuidado necessário aos seus filhos, sem saber até por quanto tempo esses filhos estariam com elas devido a esse processo tão duro que foi a escravidão no nosso país, né? E essas antropólogas, a Jade e a Isabela, vão mostrar como todo esse processo de sofrimento e de maternidade negada, né, das mulheres negras vai trazer rebatimentos até hoje na forma como a maternidade negra é construída no Brasil. E aí, avançando mais historicamente, elas vão entrar na questão do período, né, higienista, né, de como também, né, essa questão da violência sexual, a questão de você trazer os imigrantes, foi acontecendo essa maternidade muitas vezes imposta, como forma de branquear a população, né? Essa maternidade imposta por meio da violência sexual, como meio, né, de branquear a população, né, de europeizar, né, a população brasileira. Pensando também, já mais recente, né, na década de 80, as antropólogas vão entrar na discussão do processo do planejamento familiar e até da esterilização, né? Que existem relatos de que muitas mulheres negras elas foram esterilizadas, né, sem o consentimento, né, durante a década de 80, né? E aí você vai vendo como historicamente o capitalismo, o racismo associado ao capitalismo, associado às transformações societárias, eles vão criando diferentes estratégias, né, para minar, né, essas relações afetivas entre pessoas negras e para minar a própria questão da maternidade entre as mulheres negras, né? A família negra era uma família que não era para existir, né?
Conceição Evaristo também pontua isso muito bem. Ela vai falar que a família negra é uma família que não era para existir. Então, a família, você pensando na família, no contexto, né, do racismo, pensando no contexto da comunidade negra, a família muitas vezes foi um projeto de resistência. E aí você pode pensar tanto na mãe, né, naquela mãe solteira que cria o filho sozinha, né, que trabalha e chega de casa e ainda cuida do filho, quanto você pode pensar também na mãe simbólica, né, que são as mães de santo, que são as Ialorixás. Foram exemplos de resistência, de você manter essa tradição que foi massacrada de diversas formas na diáspora africana, né? Família, a gente precisa pensar assim nas opressões de gênero causadas pelo patriarcado, mas dentro do contexto negro, família também muitas vezes foi uma estratégia de resistência. E aí, né, a minha intenção, ao trazer, né, essas especificidades de como foi construída, né, essa categoria mulher negra e de como foi construída essa maternidade negra, não é deslegitimar essa luta feminista pela desromantização da maternidade, não é deslegitimar, né, a luta, né, das mulheres, né, contra uma divisão mais justa, né, do trabalho doméstico ou contra a questão da carga mental, mas é problematizar que existem muitas formas de ser mulher, que existem muitas formas de ser mãe, né? Que a interseccionalidade entre racismo e gênero, ela vai se expressar na maneira como nós vamos maternar, né? E é difícil a gente pensar historicamente como a maternidade negra foi construída no Brasil e tentar achar que de alguma forma essa maternidade foi romantizada. Em muitos momentos essa maternidade ela foi negada ou essa maternidade ela foi imposta, né? Então a gente precisa construir, né, essa luta assim feminista, pensando numa divisão mais justa, mas essa luta precisa considerar que existem diferentes formas de maternar, né? E que essa opressão, né, de gênero e essa opressão racial, quando elas se cruzam, se intercruzam, né, na forma como as mulheres negras vivem essa maternidade, elas vão ter suas especificidades, né? Elas vão ter peculiaridades que precisam ser consideradas, né? E vão gerar também demandas específicas que precisam ser consideradas, né? Grada Quilomba, né? A Djamila Ribeiro trazem muito bem isso, né? A mulher negra dentro do feminismo, ela é a forasteira de dentro, né? Quando você pega a discussão da Djamila, da Patrícia Hill Collins, você vai ver isso. A mulher negra dentro do feminismo, ela é a forasteira de dentro. Porque se em alguma medida ela se identifica com aquelas opressões geradas pelo sexismo, pelo patriarcado, ela também, né, sofre opressões muito diferentes dessas mulheres, do que essas mulheres estão falando, né? Existe uma hierarquia que também é racial, que também permeia a vida dessas mulheres, né? E pensando, né, nas vulnerabilidades, né, e potencialidades, né, dessas mulheres negras, né, eu acredito que as mulheres negras, quando elas produzem academicamente, quando elas se inserem no movimento negro, elas trazem um olhar muito diferenciado, né, para as opressões, para esses desafios cotidianos, por sofrerem essas duas opressões, né, tanto de gênero quanto racial, né? O dossiê, né, o dossiê Mulheres Negras do IPEA de 2013, ele vai trazer que 49,8% que houve um crescimento, aliás. O dossiê Mulheres Negras do IPEA de 2013 vai apontar que houve um crescimento de 49,8% nos anos de estudos, né, das mulheres negras, né? Você vê aí, né, que mesmo, né, muitas vezes cumulando essas funções, né, que é de cuidado dos filhos, que é do trabalho doméstico e ainda do trabalho fora de casa, né? Porque se o trabalho, né, se o trabalho formal ou até informal, mas o trabalho para além do serviço doméstico, né, foi uma conquista importante das mulheres brancas, esse trabalho muitas vezes sempre fez parte dessas mulheres negras pela experiência da escravidão, pela experiência da pobreza. Então o trabalho para além do trabalho doméstico é muito comum quando você olha para a população negra. E aí esse dossiê Mulheres Negras, né, do IPEA de 2013, ele vai trazer esse crescimento significativo nos anos de estudos, né, que houve um crescimento de 49%. Só que nesse mesmo dossiê, quando você compara o crescimento nos anos de estudo com a questão de aquisição financeira, quanto o retorno financeiro disso, você vai ver que as mulheres negras são as que menos têm retorno financeiro desses anos de estudo investido, né? Então, ainda, por mais que você consiga, né,
consiga avançar nessa questão dos anos de estudo, e aí a gente pode também, né, pensar que talvez esse crescimento nos anos de estudos tenha a ver, né, com o avanço das políticas afirmativas, com o avanço da questão das cotas, né, que houve um crescimento, né, principalmente nos governos Lula, dessa questão da acessibilidade educacional da população negra. Então, a gente pode pensar que esse crescimento, né, desses anos de estudos tem a ver com as políticas afirmativas. Só que esse crescimento nos anos de estudo, muitas vezes, ele não vai redundar no ganho financeiro, porque quando chega naquela entrevista de emprego, se você tiver uma pessoa negra, uma pessoa branca com a mesma qualificação, muitas vezes quem vai entrar é a pessoa branca, né? Nessa seletividade que acontece nas entrevistas de emprego, né? Não é à toa que a gente vê muitas mulheres negras optando pelo concurso público, porque na via do concurso público você tenta fugir desse processo seletivo em que você vai ser avaliado pela sua cor. Outras mulheres negras usam como estratégia o empreendedorismo, porque o empreendedorismo, né, como fala, né, o Tyler Perry, se não me engano é assim a pronúncia. Você constrói a sua mesa, né? Muitas pessoas vão para o empreendedorismo, né, que às vezes é um trabalho desgastante, né, e super cansativo, porque você tem a oportunidade de empreender, de criar algo, sem passar por esse processo de seletividade que acontece. Então, eu entendo, né, que pensar essa interseção entre maternidade, feminismo e questão racial é muito importante para a gente pensar na construção, né, do racismo e da luta antirracista. Primeiramente, né, porque como pontua Angela Davis, quando a mulher negra se move, toda a estrutura se move com ela, né? A mulher negra, ela sofre de maneira mais intensa as opressões, né, do capitalismo, as desigualdades econômicas, essa iniquidade no acesso às políticas públicas, né, como bem pontua também a Ana Paula Procópio, né, da UERJ, né? Você pensar, né, essa interseção entre maternidade, feminismo e questão racial é você pensar tanto, né, em ampliar, né, o acesso às políticas públicas, o acesso à cidade, o acesso à cultura das mulheres negras, mas é você pensar também em como você está construindo um futuro diferente para essas gerações, que muitas vezes são cuidadas ainda majoritariamente por mulheres negras, né? Então, eu acredito que seja muito importante nós pautarmos, né, essa interseção entre maternidade, né, racismo e questão racial, para nós construirmos uma sociedade menos sexista, menos racista, né? Eu acredito que essa luta antirracista passa por isso, né? Porque talvez quem esteja assistindo isso, quem estiver assistindo isso, né, e também for negro, talvez se identifique mais com isso, né? As minhas primeiras experiências, vivências de racismo foram ainda na infância, né? E hoje nós já temos também estudos no campo da psicologia que mostram, né, como essas experiências de racismo ainda na infância, elas vão influenciar na construção da subjetividade. Então, quando nós pensamos em tratar, em abordar a questão da maternidade, a gente está pensando não só, né, em assegurar, né, um maior acesso aos direitos às mulheres negras, né, um maior acesso, né, a uma rede de creches, um maior acesso a uma rede de apoio, mas nós estamos pensando também na construção, né, de subjetividades negras, na construção de sujeitos que vão entender a sua história, como bem preconiza a Lei 10.639, né, de 2003. Estamos pensando na construção de sujeitos que vão ter uma autoestima, né, mais elevada, reconhecendo o seu valor, reconhecendo a contribuição negra na construção desse país. Muito obrigado, Fernanda, nossa professora de hoje. Então agora vou abrir para algumas questões a partir, tentando fazer uma costura a partir das falas de Fernanda. Algo que eu achei bem interessante na narrativa e na aula de Fernanda foi ela partir da experiência pessoal e depois abrir para uma questão social da mulher negra na sociedade brasileira. Então, acho que a forma que ela foi encaminhando a aula, ela se coloca como mulher, né? Ela se coloca num câmbio, né, de multiplicidade de lugares sociais. Ela passa a sua experiência de mãe, a sua experiência de mulher, de profissional, de ativista do movimento negro, de feminista, de pesquisadora, né? Então, uma gama múltipla
do ser, né? Arrebentando com os estereótipos que se coloca da mulher negra, onde também ela citou como algo objetificado e a partir e sensualizado. Então, Fernanda, que até é difícil fazer um recorte a partir das tuas falas, né? Como é ser esta mulher múltipla e também na busca de ser uma mulher integral, né? Já que estamos todos em processo. Tá? Fala um pouco disso pra gente. Então, André, obrigada, né, mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui, né, falando sobre isso, né. Eu acho que eu acredito muito no que a Conceição Evaristo fala sobre a questão da escrevivência, né, que quando a gente produz, né, algo, escreve algo, né, enquanto mulheres negras, nós estamos também escrevendo, produzindo a partir desse lugar social, a partir de uma determinada experiência de vida, né, e assim, eu, como muitas mulheres negras da minha geração, fui a primeira da minha família a ingressar no ensino superior, né? Minha mãe, durante a maior parte da minha vida, foi empregada doméstica, né? Hoje trabalha numa empresa, mas durante boa parte da minha vida, essa foi a história dela, né? Eu gosto quando a Lúcia Xavier, ela pontua que as empregadas domésticas no Brasil, né, ao longo dos anos 90, elas foram criando todo um projeto, né, de ascensão social, sem nunca terem sentados todas juntas para conversarem sobre isso, né? E minha mãe foi uma dessas mulheres, né? Minha mãe é uma mulher que não conseguiu, né, ir para além do ensino médio, mas é uma pessoa que sempre acreditou na educação, né, que sempre acreditou que a gente poderia estar onde nós quiséssemos estar, tanto eu quanto a minha irmã. E eu acho que o que faz a união entre esses diferentes papéis sociais, né, como mãe, como mulher, como companheira, né, como profissional, eu acho que são muito desses valores, né, desses valores pautados, né, nos direitos humanos, desses valores pautados na questão da igualdade, né. Eu acho que esses valores é que acabam linkando isso tudo, né. Eu penso muito aonde eu quero chegar, né, profissionalmente, pessoalmente, mas eu acho que eu tenho muita preocupação de não esquecer de onde eu vim, né. Parece jargão, mas não é, né. Nossos passos vêm de longe, né. Se hoje eu posso estar aqui escrevendo e falando sobre isso, é porque em outro momento outras mulheres negras escreveram e produziram sobre isso, né. Penso aqui em Lélia Gonzalez, penso aqui em Beatriz Nascimento, penso aqui em Sueli Carneiro, né. Então, penso aqui nessas mulheres que me inspiraram e que traçaram um caminho até aqui para que hoje, eu mesmo tendo passado por todas essas dificuldades socioeconômicas, passado por todas essas barreiras do racismo, eu possa estar aqui falando sobre isso, né? E hoje poder estar aqui falando sobre isso academicamente e também colocando, né, a minha posição social, a minha trajetória de vida, eu entendo que isso também é romper, né, com uma perspectiva colonizadora do conhecimento, porque durante muitos anos dentro da academia, você ficar reivindicando o lugar de onde você veio, você reivindicar uma epistemologia que não tem uma base europeia, durante muitos anos, isso era você se vitimizar, entre aspas, e isso era até você estar sendo pouco acadêmico, sendo pouco profissional, né? Por isso eu acho importante, tipo, pautar, sim, essa perspectiva de onde estamos falando e tentar, né, resgatar também essas produções acadêmicas negras, né? Na aula passada, né, se não me engano, né, o professor da aula passada também falou muito sobre isso, né? Eu acho isso muito importante, né? O meu maior contato com a literatura negra, né, com essas autoras, inclusive, que eu cito nesse momento, não foi durante a minha experiência acadêmica formal, embora a minha experiência acadêmica formal, né, na UFRJ, na Escola de Serviço Social, tenha sido muito importante para quem eu sou hoje profissionalmente, né, e como cidadã, né. Então, eu acho que o que faz a junção desses papéis sociais todos é isso, né? É uma construção de valores, é uma determinada perspectiva societária, né? De ver uma sociedade menos racista, menos sexista e menos desigual. Já curtiu o canal? Já curtiu o canal da Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire do Degaze no YouTube? Então, vai lá, dá a sua curtida
e depois também se inscreva no nosso canal. Então, voltando para um dado interessante que a Fernanda passou, depois da maternidade, né, e dos vários aspectos da maternidade negra, que se diferencia da maternidade de uma mulher branca, tanto as pesquisadoras e os pesquisadores estabelecem isso, mostram isso, constatam, né, e esse recorte tanto dos vários feminismos, né, não dá para o feminismo negro tem especificidades, e Fernanda vai além e coloca uma questão da afetividade na construção da subjetividade do menino, da menina negra, né? Pela questão de ter que trabalhar, ter que estudar, quer dizer, buscar um outro patamar socioeconômico, por vezes o afeto fica um pouco deixado de lado. E pesquisas mostram que em creches, né, há uma preferência pelas crianças não negras. Como isso, Fernanda, você acha que afeta a subjetividade das crianças e esse desdobramento na relação entre homens e mulheres negras? Ou homens e homens negros, ou mulheres e mulheres negras? Então, né, uma pergunta bem densa e ao mesmo tempo delicada, né, quando a gente fala sobre afetividade, né, e falar sobre infância, sobretudo dos primeiros anos da primeira infância, né, é uma questão bem delicada e bem densa, né. Eu vou trazer aqui algumas pontuações mais desse campo social, mas que eu entendo que também demandam, né, uma análise mais do campo da psicologia, do campo da pedagogia, né. Então, tem muitos estudos, né, no campo da psicologia e da pedagogia principalmente, que vão falar, né, dessas vivências do racismo ainda na primeira infância e no campo da educação infantil, né. Quando as crianças têm entre 4 e 5 anos, né, elas já começam a identificar na sociedade essa hierarquia de raça e começam também a escolher, né, os seus pares, né, para relações afetivas, de amizades, para as brincadeiras, a partir desse recorte racial. Então, toda a questão do comportamento dos adultos ao redor, né, dos pais, dos cuidadores, né, começam a influenciar já nessa idade, entre 4 e 5 anos, nas escolhas afetivas que essas crianças fazem, né? A infância e a educação infantil é racializada, né, também. Só que quando você tem lá um profissional de educação infantil ou tem uma escola, né, que não está preocupada só em fazer, né, em tratar da questão racial no mês de novembro ou só no Dia da Consciência Negra, essa discussão racial ela vai permear os outros conteúdos e vai permear como eu trabalho essas relações profissionais, né, essa relação com os alunos dentro da escola, né. A questão é que quando essa escola, esses profissionais, né, não tem essa perspectiva, né, racial, né, não consideram essa perspectiva racial, a tendência é que essa hierarquia racial já estabelecida vai ser reproduzida pela escola. Então você vê que as crianças negras tendem a ter menos atenção, a gente tem situações, por exemplo, que tem a festa na escola, todas as crianças são chamadas, mas muitas vezes crianças negras, crianças que têm alguma deficiência, não são chamadas para a festa do determinado aluno. Então essas experiências, né, de vulnerabilidade, de exclusão, começam a acontecer sim nessa idade ainda tão novinha, né? É difícil para mim às vezes falar sobre isso, porque falar isso é pensar também no meu filho, é pensar também em experiências negativas que eu já tive com meu filho dentro do espaço escolar, a ponto de ter que mudá-lo de escola. Então, né, a gente precisa, assim, né, quando a gente pensa na implementação da Lei 10.639, pensar também no espaço da educação infantil, porque as interações sociais nesse momento da infância são muito importantes para o desenvolvimento cognitivo e emocional, né? Você aprende muito pelo contato, pelo tato, pelo vínculo afetivo, né?
E é o momento crucial da formação da subjetividade, né? Se você pegar alguns países da Europa, a licença maternidade e paternidade lá pode ser até os 3 anos, porque você entende que esses primeiros 3 anos são muito importantes para a construção identitária, né? Da subjetividade dessa criança, desse adolescente, né? Então, quando a gente pensa na Lei 10.639, é muito importante pensar como a gente trabalha essas relações, né? Como a gente trabalha esse conteúdo de forma transversal o ano inteiro, e não só no mês de novembro, né? E estimular também, né? Eu acho que os pais, né, não negros precisam tentar estimular que o seu filho conviva com crianças negras, né? Porque muitas vezes também esse estranhamento, quando chega na escola, é porque no cotidiano dele em casa, com outras pessoas, ele não vê também os seus pais se relacionarem de maneira mais próxima com crianças, né? Com crianças e com pessoas negras, né? Então, essa falta de contato também gera essa dificuldade, né? E eu acredito, né, que isso acaba talvez tendo rebatimentos, né? Provavelmente tendo rebatimentos na forma como a gente se relaciona quando a gente nos tornamos pessoas adultas, por conta dessa falta de representatividade, por conta desses padrões estéticos, né? Se ao longo da minha infância, né, e da minha adolescência, o tempo todo eu entendi que o belo era o branco, o belo era o cabelo liso, né? Muitas vezes, né, a construção afetiva, né, e aí eu vou me colocar principalmente no campo heterossexual, que é onde eu tenho lugar de falar para falar mais sobre isso. Se ao longo da minha vida eu entendi que o padrão de belo era o branco, era o cabelo liso, né, quando eu crescer e for um adulto, a minha tendência é que eu vou querer um par nesses padrões, porque muitas vezes o relacionamento afetivo heterossexual também passa pela construção de um status, e muitas vezes o status dentro de um relacionamento heterossexual é eu ter uma mulher, eu ter uma esposa dentro daqueles padrões sociais, né, de beleza, dentro do padrão que é hegemônico, né? E a gente vê muito isso nos rebatimentos até na vida adulta, na própria discussão sobre a solidão da mulher negra. Ufa, Fernanda, caramba! Ufa, vamos lá agora para finalizar a última questão, né? Deixa eu respirar um pouquinho depois dessas duas respostas da Fernanda. Eu acho que é pouco colocado pouco na arena pública a questão voltando também à questão da afetividade, não só agora não com dentro da infância, mas na idade adulta, né? Eu lembro, estava em São Paulo, uma fala do Carlos Moore, e ele comentando que como é difícil uma relação entre homens negros e mulheres negras, entre negros. O peso do racismo estrutural na sociedade ele entranha nas relações. E por vezes as relações vão se deteriorando, ou também aqueles não tempos, né? Aqueles tempos do casal de não fazer nada, de ficar olhando nada, de ficar se olhando, né? Por vezes esse tempo não tem, porque há tantas questões a serem resolvidas, há tantos atravessamentos, medos, por vezes deixa a relação se esvair. Queria você também, que eu acho que essa aula de hoje é uma aula que tirando o aspecto teórico que tem profundidade, de uma maneira bem profunda, toca no nosso cotidiano, no dia a dia, no acordar, no dormir, nas questões diárias da gente. E uma questão diária fundamental é o amor. Como é amar? Que pergunta, hein, André? Que pergunta densa. Né, muitas autoras negras, né, têm trago essa temática, né, que é a solidão da mulher negra, né?
porque isso acontece de fato, né? O tempo todo, né? A gente vê, né? Essa beleza, a beleza, as características físicas das mulheres negras sendo negadas, né? E o se relacionar afetivamente, né? O sentir atração, o sentir o desejo, o gosto, né? Como afirma Bourdieu, a questão do gosto, o gosto é construído socialmente, né? Porque a gente vê muito isso, quando você faz alguma crítica nesse sentido, a gente tem muito isso de volta, né? Mas o amor não tem cor, ou então cada um amor ninguém escolhe de quem gosta, né? Quando na verdade a gente sabe que não é bem assim. Esse gosto, né, também é construído socialmente, né? Também é permeado por uma certa representatividade e por uma determinada construção, né, do que é belo, né, dentro dessa sociedade, né? Eu acredito que muitas vezes também para o homem negro, né, que já sofre toda essa questão, né, da opressão, né, racial, da opressão socioeconômica, muitas vezes, né, você estar, né, em um relacionamento com uma mulher branca, isso gera um status, isso, em termos de relações de poder, isso também traz, né, um fortalecimento nessas relações de poder. Então é muito complicado para a gente romper com isso, né? Romper com essa questão, né? Eu acho que muito dessa rejeição que as mulheres negras sofrem tem a ver também com a rejeição que o próprio homem negro tem sobre si, né? Muito da rejeição que a gente sofre é por conta da rejeição também que o próprio homem negro tem sobre si, né? E aí, muitas vezes, quando você é uma mulher negra e você se relaciona com um homem negro, cada um ali já vem com a sua bagagem. Todo relacionamento, cada um chega com a sua bagagem. Só que quando você fala de um homem negro e de uma mulher negra, muitas vezes essas bagagens são muito pesadas. Essas bagagens de rejeições, essas bagagens de processos de exclusão, e muitas vezes, né, você lidar com isso, tentar reparar isso e construir uma relação a longo prazo, mais duradoura, passa até mesmo por um processo terapêutico mesmo, né? Tem questões que a gente vai resolver estudando, pesquisando, mas tem questões que a gente vai resolver indo para terapia, né? Eu defendo muito essa questão da terapia, né? O racismo, ele é estrutural, ele faz parte de como, né, a nossa sociedade brasileira foi construída, fez parte de como o capitalismo foi, né, construído nesse país, mas ele é experimentado de forma subjetiva, ele deixa as marcas na forma como a gente se relaciona e da forma como a gente ama, como a gente demonstra afeto. Então, acredito muito num processo terapêutico nesse sentido também, como uma forma de você trabalhar nessas rejeições, porque muitas vezes você acaba projetando no outro uma rejeição que não é aquele outro que está te causando, né? Que foi, né, que vem lá de trás, de outras pessoas, de outras situações, né? Eu, na minha vida, eu tive poucos relacionamentos duradouros. O que eu tenho atual, já estou há alguns anos, mas eu tive poucos relacionamentos duradouros e eu vejo muito o impacto dessa solidão na mulher negra quando você fala de amizades, né? Eu não tenho amizades eu tenho poucas, são as amizades que eu tenho da época que eu era adolescente ou criança, e eu trago até hoje, por conta desses processos mesmo de rejeição, de exclusão, né? Então, eu acredito muito nisso, né? O movimento social é importante, você estudar, pesquisar academicamente é importante, mas tem questões também que vão demandar isso, que vão demandar terapia, que vão demandar também você investigar também de onde vem essa dor. Minha querida Fernanda, muito obrigado por você ter estado aqui conosco, essa aula muito bacana. Tá? Agora, suas considerações finais para os nossos alunos, nossas alunas. Gostaria de agradecer, né, a todos os alunos, alunas e alunos que estão nos acompanhando até aqui. Agradecer mais uma vez ao André Porfírio, a Lívia Vidal, ao Aderaldo Gil, né, por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui, né, discutindo esse tema que é tão importante, né, para o nosso departamento. Eu acredito, né, que pensar, né, essa articulação entre a maternidade, a questão racial e o feminismo, né, pode contribuir, sim, significativamente, né, para nós construirmos, né, uma sociedade, né, menos racista, né, menos desigual, menos sexista, né, e espero aí ter contribuído, né, para a produção de conhecimento, né, agregado a algo na experiência profissional e acadêmica de vocês, e estamos aí à disposição também para esclarecer futuras dúvidas e para trocarmos informações nesse sentido. Muito obrigada e boa tarde a todos.
aos alunos e alunas do curso, a atividade já está na sala de aula do Google Classroom. Dê um pulo lá e faça a atividade. Tá? Na próxima semana, eu e o professor Aderaldo Gil estaremos aqui no Laboratório da Palavra, uma orientação para a construção do texto de final do curso. Lembrando que os alunos que concluírem o curso e fizerem o texto final, esse texto vai ser publicado na revista AU, que é a revista do NEAB Degase, no número 5. Valeu e até a próxima semana. Tchau, tchau.